Muito boa tarde a todas e todos, bem-vindos a mais um webinar que a gente tem promovido para manter o contato, manter a conversa, né, com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Mara Turola, eu sou gerente de desenvolvimento de talentos, diversidade e inclusão na Liret. Hoje a gente tem um tema bastante interessante, né, bastante desafiador. São coisas que isoladamente já exigem bastante, né, quando a gente fala de carreira da mulher, quando a gente fala de maternidade. Agora, quando a gente põe tudo isso junto, com uma pandemia de cenário, né, de pano de fundo aí, isso fica ainda mais interessante. E, às vezes, a gente vive essas situações com alguns sentimentos de que algumas coisas só estão acontecendo com a gente, né? Então, a ideia é a gente compartilhar um pouco da nossa experiência, do que a gente tem visto, do que a gente tem estudado, para trocar com vocês. E acho que a gente poder falar e ouvir, acho que ajuda muito na compreensão desse contexto, né? Para isso, nós trouxemos a Flávia Feitosa, que é a nossa consultora, a nossa parceira sênior aí de bastante tempo, ela é coaching também, é nossa consultora certificada em soluções de diversidade e inclusão, de equidade de gênero, principalmente, onde ela tem bastante experiência, e a ideia é que ela traga alguns pontos para vocês, e na medida do que um webinar permite, a gente vai tentar ser interativo, tá? Então, espero que aproveitem bastante, e até mais. Obrigada, Mara. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre mãe profissional e profissional mãe, os desafios da vida e carreira no mundo virtual e híbrido. Eu sou Flávia Feitosa, sou consultora associada da Liret Harrison, como a Mara já me apresentou. Falando um pouquinho da minha formação, eu sou psicóloga, atuo como coach executiva há mais de 15 anos, tenho mestrado e doutorado em psicologia social e organizacional, mas o que eu acho que é mais interessante falar aqui hoje é que eu sou mãe de duas crianças de 12 e 14 anos, né, profissional, e nos últimos anos eu tenho me dedicado intensamente à diversidade e inclusão e também, em especial, à diversidade de gênero na vida e no mundo do trabalho. Então, acho que eu estou um pouco habilitada pessoalmente para falar sobre o assunto, mas isso também tem uma certa relação com a minha vida pessoal também. Então, agradeço a Mara por estar aqui, a Liret também, e ao Rafael, que estará aqui nos ajudando, e o Rafael estará monitorando aí todas as conversas no chat. Fiquem à vontade em escrever perguntas, comentários. No final, a gente vai ter um espaço para conversar, a gente vai ter uns minutinhos aí para dúvidas, perguntas e tudo mais. Mas o Rafael, se sentir a necessidade, vai aqui se comunicar comigo e a gente vai abrir aí os assuntos que vocês estiverem necessitando falar. Bom, então, a minha pauta de hoje, eu pretendo falar sobre o nosso tema, né, que são os desafios da vida e carreira no mundo virtual e híbrido. E para falar sobre isso, além de trazer algumas informações gerais, nós vamos falar sobre o que precisamos fazer e quais são os nossos principais desafios, né? Alguns pontos a respeito dos nossos principais desafios, que nós poderíamos passar dias ou meses falando sobre isso, né? Então, autocuidado, a questão da parentalidade positiva, os desafios domésticos, em especial do homeschooling. Optamos por falar também um pouco a respeito de educação para diversidade e inclusão, que acho que é uma responsabilidade nossa aí na formação do futuro, sobre a inclusão dos homens, né, incluir os homens, e sobre o futuro, né, onde que ele está. Então, essa é a nossa agenda. A gente vai começar, eu queria começar, né, para abrir essa nossa conversa, eu queria falar um pouquinho sobre diversidade e inclusão. Tem muito a ser dito sobre o assunto, é um assunto na pauta global, ainda bem, muito feliz que nós possamos falar bastante sobre isso nos últimos tempos. A questão da diversidade e da inclusão é um imperativo moral, é uma necessidade aí, é uma dívida histórica com várias pessoas,
mas recentemente eu ouvi uma colega da Lihet fazer uma observação a respeito do que é diversidade, qual que é a diferença da diversidade para a inclusão, né? Então, quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando sobre convidar todo mundo para o baile, né? Convidar todo mundo para a festa, convidar todo mundo para fazer parte das organizações. Mas a inclusão, que é mais do que simplesmente trazer a diversidade para os nossos ambientes, a gente fala que é chamar para dançar, né? Então, nós não queremos apenas colocar as pessoas como cabides dentro das organizações ou na nossa vida no dia a dia, né? Nós queremos a participação efetiva de todo mundo dentro das organizações. E aí é muito importante lembrar, reforçar a respeito disso, né? Que de alguma forma a gente está falando do feminismo. Eu aprendi aí nos meus estudos que feminismo não é o contrário de machismo, né? Talvez se a gente quisesse fazer do mundo o contrário do machismo, a gente estaríamos falando no conceito de feminismo. O feminismo é uma luta muito diferente disso, né? Nós estamos aí na 4ª onda do feminismo, e o feminismo é uma luta contra a opressão, mas que acaba por reivindicar uma sociedade justa em diferentes aspectos. O interesse do feminismo não é colocar a mulher no topo da sociedade, como os homens ficaram até hoje. O interesse do feminismo é trazer todos, né, juntos para participar da sociedade, né? Então, sabemos que o patriarcalismo, o capitalismo e o machismo tornaram não só as mulheres vulneráveis, mas tornaram muitas pessoas vulneráveis, e é contra esta vulnerabilidade, pelo direito de oportunidades que a gente está falando sobre isso. Agora, existe muito que está sendo estudado a respeito de diversidade e dos negócios, né? Nós não estamos falando de diversidade apenas por uma questão moral, mas nós sabemos o quanto que hoje a diversidade está relacionada com inovação e que está relacionada com melhoria nos negócios, inclusive do ponto de vista de resultados. Então, falando um pouquinho mais sobre o nosso público principal de hoje, que são as mulheres mães, nós sabemos que as mulheres têm o poder da bolsa, né? As mulheres são responsáveis hoje por 75% a 80% mais ou menos das decisões de compra no consumo. Então, dialogar com as mulheres e terem as mulheres representadas na vida dos negócios, né, e as mães em especial, porque estão com os filhos, né, é algo que é importante, inclusive pelos resultados dos negócios. A gente sabe que estima-se, né, pela McKinsey, pela Ernst Young, pelas próprias pesquisas da Lihet, que cerca de 26% do PIB global, a gente está falando aí de 28 trilhões, pode ser aumentado nos próximos anos se nós conseguirmos fazer inclusão social. Algumas pesquisas estimam avanço nos percentuais, na lucratividade, na margem líquida das organizações, conforme elas vão ampliando diversidade. Então, a Ernst Young estima que 30% de aumento das mulheres na liderança aumenta aí quase 10% do resultado líquido de uma organização. Há outros números de algumas organizações que estudam e falam em 15% e 20% de aumento de resultado líquido quando a gente está aumentando a diversidade, especialmente quando a gente está aumentando a equidade de gêneros nas organizações. Então, alguns bancos, né, que trabalham com IPOs, têm inclusive exigido das organizações ter mulheres nos seus boards, no corpo diretivo, do contrário, eles não iniciam o processo. E são alguns dados que têm mostrado que é importante, inclusive para os negócios, esse aumento dessa participação, e mesmo assim, nós ainda temos apenas 6% das mulheres ocupando cargos de CEOs, e ainda tem um desequilíbrio muito grande, onde cerca de 20% dos cargos de liderança no mundo hoje são ocupados, 20% a 25% dos cargos, com alguns expoentes na casa dos 30%, que são países que têm 30% de presença das mulheres na liderança.
Bom, mas não é só sobre isso que a gente veio falar, a gente está aqui falando um pouco também sobre maternidade, sobre vida profissional e sobre pandemia. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. O que vem na sua mente quando vocês pensam em maternidade, vida profissional e pandemia, tudo isso junto? Então, eu peço para vocês, para a gente ter um pouco de interação aqui, ouvir um pouco vocês, que palavras que vêm à mente de vocês ao responder essa pergunta. Vocês podem digitar mentir no Google e digitar esse código, ou pegar o QR Code com o celular de vocês aqui, que vocês conseguem contribuir aqui com a nossa conversa, trazendo quais são as palavras que vêm à mente de vocês quando vocês pensam em maternidade, vida profissional e pandemia. Então, enquanto vocês preenchendo, dá aí alguns 30 segundos para vocês conseguirem fazer isso. Tem algumas pessoas respondendo aqui no nosso chat também. Vamos ver o que está surgindo. Então, a gente tem uma pessoa que colocou aqui, desafio. Não quero dar spoiler, vou esconder um pouquinho antes de subir as próximas palavras. Mas a gente já tem algumas pessoas aqui falando sobre uma rotina corrida, mas que no final damos conta, em conciliação difícil, em sobrecarga das mulheres. E vamos ver aqui o que está surgindo aqui na nossa conversa. Olha aqui. O que vem na mente de vocês quando a gente está falando sobre isso? Então, cansaço, ocupando o espaço central, desafio, descoberta, falta de tempo, mas também vem aqui dicas, né, do que a gente tem que fazer, rede de apoio, a gente vai falar sobre isso, caos, planejamento, uma nova mulher, né, equilíbrio, mas aí a falta de tempo, a sobrecarga, o estresse, são aí desafio, cansaço, culpa, sobrecarga e falta de tempo, são aqui algumas das coisas principais que estão aparecendo por aqui. Então, é sobre isso que a gente tem aqui, que a gente está aqui para conversar hoje, né? Essa é uma realidade, a realidade da sobrecarga, e a gente sabe que, neste momento, as coisas ficaram um pouco mais intensas. Não que não fossem suficientemente intensas antes, né? Então, os desafios da carreira no mundo virtual e no mundo híbrido, eles não são distintos dos desafios que tínhamos pré-pandemia. E não serão distintos também dos desafios que teremos pós-pandemia. São muitos eles, mas a gente também quer passar uma mensagem positiva aqui, no sentido de que está mais do que na hora de mudarmos esta situação, né? Já estamos fazendo isso, eu mesma estou envolvida em inúmeros projetos em grandes empresas. Só um minutinho, que estão pedindo para eu passar a nuvem de palavras mais uma vez, com todo prazer. Ok? Aqui está. Depois eu vou fazer uma foto disso. E vamos guardar aí nos nossos records. Só um minutinho. Então, nós estamos num momento muito central em que o advento da pandemia ampliou esses nossos desafios e muito ampliou a nossa consciência desses desafios e deixou muito clara a nossa necessidade de atuar sobre isso, né? Então, nós estamos falando de mais sobrecarga com os cuidados domésticos. Eu acho que isso é super importante eu colocar aqui, que algumas das coisas que a gente traz são estatísticas, são generalizações, e que, obviamente, que não são todas as pessoas que estão vivendo exatamente da maneira que nós estamos falando. A gente está falando de um grupo, numa curva normal, a gente está falando aí de mais ou menos 70% pelo menos das pessoas, algumas estão em situação muito pior e outras em situações um pouco melhor, dependendo do seu entorno, dos seus stakeholders, da sua forma de ter lidado com tudo isso. Mas, no geral, nós podemos, com todas as letras, falar que a sobrecarga no cuidado doméstico aumentou demais com a pandemia e já vinha sendo muito difícil. Então, a gente tem os desafios do homeschooling, né, das crianças, que é o desafio das mães, né, desse mês aí de comemoração das mães. E a gente vai falar um pouquinho mais profundamente sobre isso, mas não só isso, né? As mulheres, segundo a mídia Gênero e Número e a SOF Sempre Viva, estima-se que aumentou
o trabalho das mulheres e das mães em 41%, pelo menos, a partir da quarentena. Um outro dado que a gente sabe é que o cenário da quarentena implicou que as pessoas ficassem mais em casa, mas, assim, homens e mulheres não usufruem dos mesmos direitos e deveres em seus lares, né? Então, isso tem sido um desafio da sobrecarga da mulher, sendo que a maioria das mulheres, além dos cuidados domésticos, além dos cuidados com os filhos, elas também passaram a ter que somar a isso. Algumas já tinham isso no seu pacote, mas uma grande maioria teve que somar isso, cuidado com os idosos, que ficaram assim, em situação de muita vulnerabilidade, e além de tudo, perdemos os ajudantes domésticos por pelo menos um bom tempo, e alguns ainda mantiveram essa perda como uma realidade para suas vidas. Então, o número de mulheres... então, o que acontece hoje em dia, que já era uma realidade, que nós estamos medindo e que isso tende a piorar mais ainda, é que a sensação de bem-estar psicológico das mulheres, que já era inferior, passa a ser um pouco mais delicada, né? E, portanto, nós sabemos que as mulheres, assim como alguns jovens que nós vamos falar aqui ainda hoje, têm maior risco de consequências psicológicas para a pandemia e para toda a situação que foi construída a esse entorno. Infelizmente, a gente não pode ignorar o aumento da violência doméstica, apesar da redução das queixas, né? Então, estima-se aí que aumentou em muito a violência doméstica. Alguns dados vão falar em 10%, outros vão falar em 20% de aumento da violência doméstica, lá no começo da pandemia, mais ainda do que isso. E nós sabemos que as queixas por telefone aumentaram em cerca de 4%. Nós sabemos também que o feminicídio aumentou aí em 2, 3% pelo menos nesse período, mas as queixas nas delegacias diminuíram, porque as mulheres estão mais cerceadas da sua liberdade de ir e vir e conseguem menos chegar. E nós vimos aí muitas propagandas mostrando o quanto que algumas empresas e alguns órgãos que ajudam nas denúncias têm mostrado que arrumado estratégias para fazer com que as mulheres consigam pedir ajuda, né? E um último agravante, um último dado, esse dado é do IBGE, nós sabemos hoje que a informalidade é mais presente, os trabalhos informais são mais presentes na vida das mulheres, e o maior risco de desligamento também. Nós sabemos que, neste momento, o número de mulheres que estão procurando trabalho está mais ou menos próximo dos nossos piores números, que foi em 1990. Então, nós retrocedemos em 30 anos, porque as mulheres estão sobrecarregadas, estão tendo que cuidar de tudo isso que a gente já falou aqui. Então, as mães principalmente, e isso tem cerceado a liberdade profissional, né, a capacidade de autossustento, e que coloca todos nós aí, mulheres, em risco. Enfim, domingo foi Dia das Mães, e aí, observando no meu celular, eu trouxe aqui para vocês algumas coisas que muito sutis às vezes, ou muito descaradas em outros momentos, aquilo que a gente recebe no Dia das Mães. Então, feliz dia do mãe pega a toalha, mãe vem me buscar, mãe, né, para reduzir um pouco a leitura aí. É muito comum nós recebemos mensagens como essas que vangloriam, né, essa indústria da riqueza, né, essa indústria, essa riqueza que é a mulher que faz tudo ao mesmo tempo, né? O Homo sapiens não é multitarefa, mesmo a mulher tendo um pouco mais de condição multitarefa, isso aqui não é justo com as mulheres, né? E aí a gente tem uma série de brincadeiras que para mim não são brincadeiras, né? São coisa muito séria de que quais dessas frases a sua mãe já ouviu ou falou, né? E as pessoas brincam, lá em casa a gente conversa, desce aí, vamos falar mais uma vez, eu avisei, e uma série de palavras como se tudo fosse responsável, também como se tudo isso fosse engraçado, né? Mas talvez uma das coisas que mais me doa é essa daqui. Para quem cria com amor, para quem faz da felicidade de seus filhos a sua própria felicidade. Então parece que nós somos vangloriadas e convidadas a uma devoção em que a mulher não é gente, ela não existe.
ela é feliz a partir da felicidade do filho, e ela é feliz fazendo tudo isso. Mas ninguém é feliz fazendo tudo isso, né? Não que nós não possamos fazer, não que tenhamos algum prazer, e não que algumas mulheres possam escolher viver assim. Todos os direitos nós temos de exercer nossas escolhas. Mas o que nós queremos é que a mulher que faz tudo dentro de casa, ela não está investindo nela, ela não está investindo na saúde dela, ela não está investindo na vida profissional dela, na autonomia dela, e ela também não está ensinando da melhor forma a desenvolver autonomia em todos os membros que estão na casa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o futuro, sobre o que nós queremos. Então, feliz Dia das Mães, mas vamos repensar qual é a melhor forma de ser mãe, né? Porque os desafios da carreira e no mundo virtual, aqui eu trago alguns dos desafios e alguns dos nossos sabotadores também, né? As mulheres, em função de tudo isso, elas têm dificuldade de se impor, né? Quantas vezes eu não estou com algumas colegas, com algumas amigas, né? Agora menos, né? Agora quase nunca, né? Mas quantas vezes não estive com amigas num final de semana e quando a gente convida as crianças, por exemplo, para ajudar com a louça, para ajudar a arrumar a mesa, montar a mesa, desfazer mesa, e as mães dizem: não precisa chamá-los para fazer isso, fazemos nós, né? Ou quantas vezes eu vejo amigas sobrecarregadas nos afazeres domésticos, em todos os cuidados, e prejudicando seu tempo de disponibilidade para desenvolver sua carreira. Então, junto dessa dificuldade da gente se impor, nós temos, neste momento da pandemia, muitos medos imobilizadores, né? O cuidado com os idosos, com os filhos, o medo de contrair o Covid-19, né? Tudo isso colocam a nossa situação de vida um pouco mais difícil nesse momento, que tende de sermos cada vez mais super protetoras e nos sobrecarregarmos também, além de fisicamente, psicologicamente. Então, uma das coisas que dificultam bastante esses desafios é a nossa necessidade de controlar tudo e não dividir esse controle. E além de controlar tudo, duvidar de nós mesmas na capacidade de dividir isso, de refletir a respeito disso. Nós temos uma grande tendência a assumirmos o papel de Mulher Maravilha, né? E a Mulher Maravilha que carrega todos os pratos e que está tudo bem, mas uma hora a gente vai sentir essa dificuldade. E será que nós estamos exercendo o nosso melhor papel diante dos indivíduos que nós estamos criando e diante das pessoas com as quais nós estamos convivendo? É o melhor papel social que a mulher pode ter, que a mãe pode ter, se sobrecarregar, não se impor, não dividir, né? Não ter essa dificuldade de delegar. É uma tendência nossa. A Lirette estuda muito a liderança feminina e nós sabemos, a partir desses trabalhos de pesquisas globais que nós temos, que as mulheres têm dificuldade de delegar. É um pouco genuíno da mulher na sua criação, na sua forma de pensar a vida, achar bonito ficar com tudo ou achar que não é bom, que não é genuíno exigir que as outras pessoas tenham participação. Isso se dá nas questões domésticas, mas isso também se dá no trabalho, né? Porque a mensagem da nossa criação tem a ver com essa mulher que carrega, e essa mulher que carrega muitos pratos e que faz tudo, e que acha bonito fazer isso, né? Sem pensar nas consequências disso para si própria e para todo o seu entorno, né? E quando nós nos deparamos com essas dificuldades, ficamos ruminando incessantemente, sem encontrar saída, né? Mas tem um detalhe muito importante aqui, que eu não posso deixar de mencionar, nos nossos estudos, né, sobre a história da humanidade, infelizmente, a sociedade moderna é a única sociedade que abandonou as mulheres em 4 paredes, sozinhas com seus filhos. Não existe precedente como esse na história da humanidade. As crianças são criadas em conjunto. As nossas avós criaram seus filhos juntas no quintal, na rua, com a família. As nossas, nas comunidades indígenas, né? Hoje eu estava conversando nessa preparação e a Mara me lembrou, né? Precisa de uma tribo inteira para criar um índio. Né? Então, por que numa sociedade que tem tanto conhecimento sobre o nosso cérebro, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa capacidade, nós
acreditamos que as mulheres deram conta. Eu mesma fiz isso, né? Eu demorei muito tempo para querer ter uma babá, para querer ter alguém cuidando dos meus filhos, porque eu achava que se o filho era criado dentro da minha barriga, eu poderia dar conta de tudo. Não demorou muito, em 60 dias eu estava mudando completamente a minha estrutura e chorando para minha mãe chegar na minha casa para me ajudar, porque eu percebi que eu não seria capaz. Não que algumas não se sintam capazes, né? Eu, de fato, tenho clareza de que eu não era e que eu nem deveria ser capaz de fazer isso sozinha, né? Que a gente precisa de ajuda, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas ajudas daqui a pouco. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, quando nós estamos falando das mães no mundo moderno, é cuidar de quem cuida. Como é que é? Lembre-se de sempre colocar a máscara primeiro em você. Não se abandone nesse processo. Você não estará sendo egoísta, né? E aí, trazendo um pouquinho do que significa esse autocuidado. O que significa cuidar de nós mesmas? O que nós podemos, cada uma de nós, podemos fazer? E a todos os homens que estão aqui nos escutando, né? O que podemos fazer juntos? Porque, mais uma vez, isso não é uma decisão só do campo feminino, é uma decisão de todos nós. Então, a gente precisa superar, em primeiro lugar, essa negação e essa desorientação. Parar de negar que esta é uma situação insustentável, parar de achar que nós podemos tudo ou de que nós não podemos estabelecer limites e nos impormos. E isso gera para a gente uma desorientação que precisa ser superada. E para isso nós precisamos acreditar em nós mesmas, acreditar que isto é possível, que a sociedade precisa desse maior equilíbrio e que nós podemos levantar a nossa voz e pedir esse espaço. E uma das coisas que a gente precisa de muitas dessas coisas que estão aqui na minha tela, tá? Então não estou falando aqui de um trabalho fácil, estou falando de uma luta diária, às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, mas acreditar que nós podemos vai requerer da gente criatividade com cocriação, né? A gente não precisa ser um projeto isolado nosso, mas precisa ser um projeto nosso, que a gente possa atuar com criatividade na nossa rotina e pensar que saídas que nós temos, o que nós podemos fazer para conquistar essa mudança. E esta criatividade é um grande brainstorming de ideias, um grande pensamento bastante profundo sobre que coisas que precisam ser resolvidas, que precisam ser melhoradas, que vão nos trazer uma situação de mais equilíbrio. E aí, isso é um processo de escolha, né? Maturidade é um processo de escolha, a gente tem que saber aquilo que a gente vai dizer não, aquilo que nós vamos deixar bagunçado, aquilo que nós não vamos fazer porque vai ficar pendurado, porque não é nossa prioridade, e aquilo que nós queremos mudar, né? Portanto, aquilo que nós... E a gente está trabalhando sobre um processo de simplificação e de planejamento, né? A gente tem muito disso na psicologia positiva, na psicologia comportamental, inclusive nas neurociências hoje em dia, essa clareza de que a meta positiva, muito bem esclarecida, declarada, escrita, desenhada, né? Não é só estar dentro da cabeça, a gente precisa colocar um pouquinho disso para fora, pegar nosso caderninho e fazer esse projeto de simplificação e de planejamento para isso, ter clareza de como que nós queremos viver daqui para frente. E esta clareza, com certeza, terá interferência nos nossos comportamentos, né? Normalmente na direção, porque a gente vai se direcionar para essas escolhas, tirar o que a gente não vai fazer e olhar para aquilo que a gente quer. E isso vai ter uma interferência na intensidade e na frequência dos nossos futuros comportamentos, que é a nossa motivação para agir e para superar. Isto feito, esse mapeamento feito, que de preferência que será feito em família, com os pares no trabalho, essa reflexão bastante profunda, a gente vai ter que, a partir daí, partir para a delegação e para a negociação. E é uma negociação, eu tenho uma criança de 12 e uma criança de 14 anos, né? Então, nesse tipo de negociação, ela é quase que uma negociação diária, né? É um sentar, é um esclarecer, em alguns momentos tem que ser mais rigorosa, a gente vai falar um pouco disso na parentalidade positiva, eu tenho que ser um pouco mais rigorosa, eu tenho que estabelecer limites com muitas clarezas, em outros momentos eu posso ceder também, né? A gente precisa negociar e nós precisamos delegar, nós precisamos entregar aquilo que a gente não vai fazer. Mas com a clareza de que uma das coisas que a gente mais precisa para fazer autocuidado é ter rotina. E o que precisa ter lá na rotina? Não só nossa, na rotina da casa, na rotina dessas crianças, desses jovens que estão sendo criados por nós, na rotina do casal, né? A gente precisa saber como é que a nossa vida vai ser regulada,
né? Que horas que todo mundo tem que dormir? Que horas que todo mundo tem que acordar? Qual é a hora de comer? Quando vamos poder comer junto? Quando não vamos poder comer junto? Qual que é o horário de se exercitar? Qual que é o que tipo de comida que a gente tem que comer? O que a gente tem que cercear que vai fazer melhor para a gente? Cada um aqui com as suas escolhas. Mas o nosso cérebro precisa desses objetivos e precisa de clareza de como que isso vai estar estabelecido. Começo de pandemia aqui em casa foi mais ou menos desenhar a agenda da semana e mostrar para as crianças e mostrar para todas as pessoas como que as coisas iriam funcionar. Porque a gente tinha que saber o que era dia e o que era noite, a gente tinha que saber que tinha hora de comer, e tínhamos que negociar, inclusive, se eles iam tomar banho todos os dias, que era uma demanda deles, que eles não tomassem banho todos os dias, e aí eu tive que escutá-los, no começo eu até deixei, depois o pai não gostou e a gente teve que reestruturar isso, mas assim, a clareza da rotina é muito importante para o nosso cérebro, e a rotina doméstica e a rotina profissional, lembrando que sono, gente, uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida, regula tudo e a gente não pode ignorar. Então, este é um percurso de autoconfiança, esse é um percurso de consciência do que é importante para mim. A dica é que a gente tem que trazer para o papel e a gente tem que pensar na nossa rotina com muita clareza para focar naquilo que a gente controla, inclusive. Tem coisas que a gente não controla, tem coisas que a gente não vai conseguir, nós temos que estar preparados para isso. Mas tem uma coisa que literatura científica sobre pandemia reforça, né, mesmo não tendo precedentes de pandemia como nos dias de hoje, que são as paixões, né? O propósito, né? A gente, não só para as nossas escolhas profissionais, mas para a nossa vida no dia a dia. Quais são as nossas paixões? O que eu quero exercitar? O que eu quero aprender? Que filmes que eu quero ver? Quero tocar violão? Quero cantar? Quero aprender uma língua? Quero andar de bicicleta? O que nós podemos e devemos incluir na nossa vida? E quais são as paixões dos membros da família, das crianças? Quais são as coisas que a gente vai poder juntos curtir para termos melhores resultados? Enfim, esses são os inícios do autocuidado, mas como o nosso assunto aqui principalmente tem a ver com a maternidade, a gente precisa falar sobre a parentalidade, né? Sobre esse termo e sobre a parentalidade positiva, que é um conceito que tem crescido cada vez mais, e a gente está falando de quem cuida. E primeiro de conversa, quem cuida não é o pai e a mãe. Tem os avós, tem duas mães, tem dois pais, tem uma série de diversidade, né? Eu poderia contar aqui inúmeros diferentes casos de famílias. Então, a primeira coisa a gente precisa pensar aqui, parentalidade é a condição de quem assume o papel parental, a responsabilidade pela criação das crianças. E a parentalidade positiva associa, rejeita a ideia de punição excessiva, assim como a ideia de permissividade. E pressupõe que a criança pode ter um grau de autonomia, né? Então, educar não é fazer tudo por nossos filhos e não é ser feliz por intermédio da felicidade dos nossos filhos. Educar é desenvolver a autonomia, participar as pessoas, as crianças, todos os membros da família na tomada de decisão dentro do que é adequado a cada uma das idades. É lógico que tem idades que as crianças não têm autonomia para tomar decisão, para decidir como as coisas vão ser feitas, e portanto os limites são muito bem-vindos, mas não limites excessivos ou punições inadequadas. Então a gente está falando da parentalidade positiva, e entre as 4 tipos de parentalidade, a gente está falando da parentalidade competente, que mescla afeto e autoridade dos pais com os filhos. Então, nós queremos ser afetivos, nós queremos nos aproximar, abraçar, beijar, presentear, mas faz parte do nosso trabalho trazer a autoridade e desenvolver as responsabilidades. Então, nós não nos interessa mais uma parentalidade excessivamente autoritária, muito menos permissiva ou negligente. E acho que cabe um parênteses aqui bastante importante neste momento, né? Então, nós estamos lidando aí com bastante dificuldade, alguns com muita dificuldade, alguns com menos dificuldade. E aí eu trouxe aqui uma ideia de 4 fases aí das idades dos nossos filhos, né? De 0 a 7 anos, nós temos aí, vem um acentozinho ali a mais, gente, desculpa, a questão da dependência, né? As crianças dependem de nós, e a gente tem que lembrar
que na maioria das sociedades até poucos anos atrás, uma década, 2 décadas no máximo atrás, as crianças nem iam para a escola até os 7 anos, né? Mas elas tinham a presença da mãe, pelo menos, constantemente dentro de casa. Essas crianças, elas têm muita dificuldade com os limites, elas não compreendem que existe um mundo dentro da tela, um mundo de trabalho, né? Então, o que a gente tem que fazer com essas crianças? A gente tem que garantir um espaço de dedicação específica, né? Elas têm que ser educadas a entenderem os limites, mas elas precisam ser acolhidas em muitos momentos. E de 0 a 7 anos, nós temos que pensar efetivamente em terceirizar. A gente vai falar sobre rede de apoio daqui a pouco, né? Algumas coisas, as mães que trabalham precisam terceirizar, porque essas crianças precisam de acompanhamento. De 7 a 14 anos, nós temos menos dependência. Eu não sei por que o corretor deixou esses 2 acentos. Então, nós temos menor dependência, né? O ninho ainda é a vida dessas crianças. Eu dei muita sorte na pandemia, meus filhos têm 12 e 14 anos, e eu ainda sou o porto seguro deles, né? Eu acho que a gente pode sofrer menos com a não vida social deles, mas nós precisamos acolher sentimentos. É a fase do coração, mas também é a fase em que, ao mesmo tempo que a gente tem que acolher os sentimentos, a gente também precisa intensificar os limites com eles. E eles precisam ser ensinados no auxílio doméstico. Eles já têm condições de cuidar do próprio quarto, eles já têm condições de colocar a louça na máquina, já têm condições de lavar alguma coisa, colocar a mesa, levar a roupa deles para alguns lugares. E aqui que eu falo muito, em que eu vejo exemplos de mães que querem fazer tudo pelos filhos, em que você abre a porta do banheiro, as roupas estão todas lá jogadas e ela que vai lá e pega e leva tudo para onde quer, não penduram toalha, não fazem nada, e isso não pode acontecer. É uma idade muito crítica, em que, inclusive, esse momento doméstico pode nos ajudar muito com isso, né? Em compensação, dos 14 aos 21, é uma idade bastante preocupante, né? É a idade das crises, já seria a idade das crises, mesmo que a gente não tivesse aqui na situação de pandemia. Estes jovens têm uma dependência social imensa, os hormônios estão à flor da pele, e o que muitas dúvidas, por isso que o símbolozinho ali é o da dúvida, inclusive, essas jovens, essas crianças, adolescentes e jovens precisam da nossa compreensão, de acolhimento, ao mesmo tempo que eles precisam ser ocupados com a participação mais eficaz dentro de casa, e bem mais intensa do que a que viemos falando até agora. Nós precisamos aumentar as responsabilidades e administrar as consequências e passar atividades efetivas para eles. E aí, mais para frente, o que a gente deseja é muita autonomia e independência, apesar das dificuldades sociais do momento, das crises que nós estamos vivendo, que vão necessitar do nosso acolhimento, autonomia, participação, companheirismo e auxílio é o máximo do nosso papel. Então, eu queria trazer um pouco desse panorama, há dores e delícias em todos esses momentos. Eu entendo que este é o momento mais crítico desses jovens, eles são população de risco para as consequências da pandemia, assim como as mulheres. Aqui há muito risco se a gente não conseguir desenhar um mapa de limites e um mapa de consciência, um mapa de abraços, ao mesmo tempo que ensinar os limites. Enfim, o homeschooling é algo que tem nos desafiado muito como mães. Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa falar de uma rede de apoio, a gente precisa construir uma rede de apoio que vai nos ajudar com isso. Precisamos estar muito atento a acordos e monitoramento. As crianças menores precisam de um maior acompanhamento. Em alguns momentos, eles podem estar dividindo a mesma mesa com a gente. Em alguns momentos, a gente tem que trabalhar os intervalos da nossa agenda para poder fazer algum acompanhamento. Aqueles que podem, têm que buscar ajudas externas para conseguir dar conta, porque as crianças precisam de diversão, elas precisam ser letradas, elas precisam de uma série de coisas que acontecem até os 7 anos e não pode ser esquecida, mas nós precisamos a pandemia traz para a gente a necessidade da gente pensar o que a gente pode fazer para ir desenvolvendo a autonomia já desde pequenos, para que eles não sejam dependentes de nós. Então, acho que o desafio do homeschooling para algumas idades tem sido muito mais críticos, mas nós sabemos assim que na curva normal algumas crianças estão extremamente adaptadas
outras estão nada adaptadas, né? Então a gente precisa estar muito atento, assim, quais são as crianças que vão ter que ir para a escola, apesar do risco, quais são as crianças que não precisam ir, e esse é um monitoramento que requer muito diálogo familiar para a gente poder prestar atenção, né? Outro dia desses eu ouvi uma pessoa falando assim, a gente precisa do psicológico a gente cuida depois. Eu acho que a gente não cuida depois do psicológico, nós precisamos estar muito atentos para alguns prejuízos que não terão dificuldade de volta, assim. Eu acho que na rede de apoio, buscar os profissionais necessários na hora que a gente precisa, é o que a gente está muito precisando neste momento. Bom, e aí a gente tem um assunto super importante aqui, né? Porque quando a gente está falando dessas dificuldades da maternidade, da intensificação dessas dificuldades na maternidade, a gente está aqui com uma grande oportunidade, que é a educação para a diversidade e para a inclusão. Então, nessa minha primeira coluna aqui da esquerda, a educação para a diversidade é uma oportunidade neste momento da pandemia. A igualdade de gênero e geração dentro de casa, né? Como que os pais se tratam como iguais dentro de casa? Como que o trabalho doméstico está sendo dividido e questionado, não só entre pai e mãe, mas também de acordo com as gerações. Então, os exemplos que a gente dá em casa com relação à diversidade e à inclusão são os exemplos sobre os quais nós estamos criando os nossos filhos. E a igualdade de geração, resguardadas algumas impossibilidades com a idade, uma pessoa extremamente idosa, uma criança muito nova, a igualdade está nessa divisão de tarefas, no diálogo sobre essa divisão de tarefas, né? Às vezes os meus filhos me responsabilizam porque a comida que tem hoje não é a comida que eles queriam. E eu pergunto para eles, e vocês disseram qual é a comida que vocês queriam, né? Quantos momentos eu sento para conversar com eles? Olha, a gente tem que tomar uma série de decisões sobre o que vamos comer essa semana, sobre como que vão ser os horários. Quando eles têm críticas, eu paro, olho para eles, né? Acho que a mania de perguntar, né? O exercício das perguntas então, o que vocês querem? Né? Mamãe vai no supermercado. Hoje eles não vão mais no supermercado comigo porque não tem mais sentido nós nos colocarmos em riscos nos ambientes externos, mas eles têm uma obrigação. Eles têm que chegar. Quando eu chego em casa com o supermercado, eles têm que descer na garagem para me ajudar e eles têm que me ajudar a desempacotar tudo e a guardar tudo. E eles têm, inclusive, a responsabilidade de me ajudar a pensar o que vai ser comprado, porque depois eles não vão poder reclamar que faltou alguma coisa, né? Então, essas são formas da gente tratar igualdade nessas relações, porque senão fica tudo sobrecarregado. Não que eles não queixem, né? Não que eu acerte, que eu consiga isso todos os momentos, né? É um desafio diário. Assim como é um desafio diário, o respeito para estarmos juntos. Como é que a gente vai construir essa rotina, né? Que é poder sentar na mesa junto, sentar na mesa sem celular, ter horário para as coisas e tudo mais. Então, assim, a questão da igualdade de gênero, de geração dentro de casa, está nos pequenos detalhes, né? E nessa construção que soma autonomia com responsabilidade, né? Então, eles querem ter autonomia para muitas coisas que eles já podem ter, e eles querem ter autonomia para coisas que eles não podem ter. Assim como eles não querem responsabilidades que eles já podem ter, e eles não querem eles querem algumas responsabilidades que eles ainda não têm idade para isso. Então, quando a gente está falando. Não só nessas questões domésticas, né? Mas inclusive nas ajudas que eles podem me dar hoje em dia com relação ao meu trabalho, tem alguns momentos em que eu chamo e peço ajuda para algumas coisas. Eu tenho momentos assim muito bonitos, eu sou professora universitária também. Em alguns momentos, quando eu tinha a prova teste, eu colocava a minha filha para corrigir as provas para mim, né? Eu ia lá e conferia tudo depois, mas era a coisa mais linda. Ela ficava lá me ajudando, e ela perguntava quando que iam chegar as provas, né? Eu tenho muitos exemplos de amigos meus que os pais trabalhavam bastante e os filhos ajudavam nas apresentações, ajudavam numa série de coisas. Então, então essa questão da diversidade e da inclusão está nessa tomada de decisões aí diárias. Uma outra questão importante é a educação inclusiva, né? Como que a gente faz educação inclusiva de gênero, educação inclusiva de opções sexuais, de respeito ao próximo? Como que a gente trabalha tudo isso no nosso dia a dia?
como que a gente diz para os nossos filhos, ensina o respeito à diversidade, né? E como que a gente apresenta esse respeito à diversidade, né? Uma das coisas que a gente escuta muito falar todos os dias, né, do papel das mães, é que toda mulher, as mulheres, na grande maioria, né? Hoje nós temos casais de homens tendo filhos, que isso é muito incrível, mas a grande maioria dos filhos que estão aí no mundo são filhos das mulheres. Então a gente tem toda a condição de fazer uma transformação. Então a gente tem que apresentar a diversidade com respeito, a gente tem que trabalhar os nossos vieses, eventualmente quando a gente tem reações estranhas à diversidade na rua, a gente tem que poder conversar sobre isso com os nossos filhos, né? Para passar um sinal de respeito, um sinal de consciência, porque a construção diária do nosso futuro é feita hoje. Né? Nós estamos aí construindo esse futuro juntos, e esse futuro de educação para a diversidade e inclusão não é apenas da inclusão das mulheres na sociedade, mas a inclusão de todos nós, né? E de todos termos aí a oportunidade de estarmos presentes. Enfim, e nisso nós queremos incluir os homens, né? Equidade significa também dar direito aos homens de tomarem as decisões dentro de casa, de participarem, né? E não sairmos automaticamente tomando conta de tudo, né? Essa equidade, ela é construída com a participação e com o diálogo, e uma das coisas que nós não podemos deixar de lado, que nós precisamos lembrar, é que nós temos que aceitar as diferenças, né, os diferentes, e a forma de fazer diferente, né? Quando nós passarmos a atuar desenvolvendo a autonomia, desenvolvendo a independência e a inclusão, nós também teremos que incluir os outros membros da família, sejam eles os idosos, os homens e as crianças, a também decidirem o que será feito e como será feito, né? E talvez essa seja uma das grandes dificuldades, porque também garantir que, quando a gente garante que a gente faz, a gente garante que as coisas estarão feitas da maneira que a gente gosta que elas sejam feitas. E aí tem todo um novo aprendizado de como fazer isto, né? E um aprendizado de diálogo, de negociação e de aceitação de que as coisas podem não ser da maneira que nós achamos que ela deveria ser feita. Então, gente, o futuro é agora, né? Eu tenho pensado muito sobre isso. O futuro não é algo... não adianta a gente esperar a pandemia acabar. Não adianta a gente esperar a normalidade voltar. Primeiro que aquela normalidade antiga talvez não nos interesse, né? Nós estamos aqui com uma oportunidade de mudança de mindset, de poder ver como que as coisas podem acontecer diferente, e não há como, então, esperar essa pandemia passar. A gente tem que imediatamente aproveitar a oportunidade de uma reflexão profunda sobre como que nós queremos construir o nosso dia a dia, né? As nossas escolhas a partir de agora. E aí, eu quero colocar um vídeo aqui para vocês. Só um minutinho. Chegou a nova lavadora Brastemp edição compartilhada. Uma exclusiva tecnologia que permite que qualquer um use a máquina apertando apenas um botão. Não é incrível? É tão fácil que até o meu filho conseguiu sem eu ter que explicar. É só selecionar o programa e foi. Na hora. Funciona com todo mundo. Filhos, homens, mulheres, adolescentes, pais, irmãos. Eu parei de acreditar que as minhas roupas se lavam sozinhas, sabe? E aparecem magicamente dobradas dentro do meu armário. Tarefa doméstica é tarefa de todos. Acho que aqui a gente tem uma inspiração, né, desse mundo que já é hoje,
que não é amanhã, e de uma mudança que não está acontecendo só dentro das nossas casas e dentro da nossa rotina, mas assim, o mundo da propaganda, o mundo das organizações, né? A gente tem visto essa mudança, essa propaganda não é só uma questão a respeito da diversidade de gênero, né? Ela trata todas as diversidades e ela coloca lá, né, que segundo o IBGE, as mulheres reportam que fazem 2 vezes mais, acho até que é um pouco sutil dizer 2 vezes mais apenas, 2 vezes mais o trabalho doméstico do que qualquer outra pessoa que vive com ela, né? Acho bem, o rapaz falando, né? Eu aprendi que as roupas não andam sozinha, né? Para a lavanderia e da lavanderia para o meu armário, né? Então, assim, o que a gente está pensando aqui é que não dá mais tempo para a gente esperar, né? O que eu mais vejo é que enquanto as mães não fizerem, não iniciarem essa mudança, e algumas avançaram já muito nisso, enquanto as mães não iniciarem essa mudança, elas terão menos tempo para cuidar de si. E talvez os maiores prejudicados são aqueles que nós queremos mais ajudar, né? Dá uma certa crise não querer segurar todos os pratos, porque nós estamos acostumados com a beleza do que é segurar todos os pratos. Mas o convite é que, se todo mundo segurar o seu prato, nós teremos mais oportunidade para que todos se desenvolvam no mesmo tempo. Porque se eu carrego os pratos de todo mundo, se eu faço todas as coisas na casa, se eu assumo as coisas também a mais no trabalho, eu estarei deixando de investir em mim, de investir na minha saúde, nas minhas atividades físicas, no meu descanso, e eu terei mais prejuízos, e aí eu começarei também a ser não mais a melhor mãe. Então, essa mudança é uma mudança que faz parte do nosso hoje. E só um minutinho aqui, meu próximo slide. A minha próxima pergunta para vocês é: o que será que vai ser educar a partir de 2022? O que será que vai ser trabalhar a partir de 2022? Mas agora eu quero que vocês me respondam com apenas uma palavra. Qual palavra você utilizaria para sintetizar uma única resposta a essas 2 perguntas? Está lançado o desafio. Eu já vou responder a pergunta da Priscila, que colocou aqui, tem um comentário da Fernanda também. Mas eu convido vocês agora para refletir com essas perguntas. Eu não vou dar spoiler nesse momento, vou esperar um minutinho para a gente poder ver lá. Né? Só um minutinho. É um outro desafio. Estão surgindo aqui as palavras. Agora teremos menos palavras, porque não são mais as 3, né? Mas, olha aqui. Aqui no nosso chat já surgiram algumas palavras também. Vou falar aqui no chat, então, quando a gente continua a ampliar aqui. A Fernanda disse, a Débora falou em disciplina, Priscila falou em negociar, Fernanda falou que educar será uma forma colaborativa, deve ser, e parar com o comentário de que sua mãe não te educou. Poxa, obrigada, Fernanda, muito interessante, né? A Sônia está falando em flexibilidade, e as palavras que estão surgindo aqui igualar e dividir tarefas, aprendizado, continuidade, colaboração ganhando aqui espaço na nossa conversa, adequação, tolerância, balanço, emoção, equilíbrio, adaptação, esperança, desafiador, integração, criar, aprendizado, meta, desafios, nova era, amar. O que a gente está falando aqui, né? A gente está falando, de fato, a respeito de um grande desafio. Ninguém está falando que é tarefa fácil.
mas a gente está falando de colaboração, de equilíbrio, de integração, né? O que eu estou mais vendo aqui é a gente poder criar esta oportunidade de transformar essa nossa realidade. Eu vejo muito pouca saída para o nosso dia a dia, porque, do contrário, vamos adoecer, vamos perder a oportunidade de trabalhar isso com equilíbrio. Isso não é, né? A gente quer justiça. Então, qualquer coisa podemos transformar. Estou vendo uma perguntinha aqui. Como podemos fazer os demais entenderem que nossa jornada é diferenciada? Priscila, se você puder me dizer o que você chama de diferenciada e de quem são os demais para você, me ajudaria a te responder. De qualquer forma, enquanto você traz aqui para a gente, deixa eu só voltar. Os demais são os chefes e os maridos. Eu vou arriscar dizendo uma coisa. A nossa jornada não pode mais ser diferenciada. Entendeu? Enquanto a nossa jornada for diferenciada, nós estaremos numa posição de desequilíbrio. E aí a gente justifica que nós temos que ter um tratamento também diferenciado. Então, eu acho que o mais sério de tudo nessa nossa estrutura, nesse momento de sociedade, é que a nossa jornada não pode mais ser diferenciada, né? Então, o que nós não vamos mais fazer porque não nos sobrecarregaremos mais sozinhos, o que eles vão fazer, o que vamos fazer juntos. E se a nossa jornada é diferenciada, o que a gente tem que fazer é que eles entendam que ela é diferenciada e que não é justo que ela seja diferenciada, né? Então, acho que esse é um papo sério com os maridos, né? Como trazê-los e para esse convite dessa relação que vai se desenvolver de uma maneira distinta da que a gente vinha fazendo antes. A Fernanda, não sei se foi a Fernanda, tinha feito uma outra pergunta aqui, a Priscila. E quem não tem rede de apoio? Aí eu pergunto para a Priscila o que é não ter uma rede de apoio. E se alguém tiver alguma dica aqui de onde a gente pode ver rede de apoio que a gente não vê, eu posso dizer tranquilamente para vocês que a minha maior rede de apoio são as minhas amigas, né? Eu tenho muita tranquilidade com vários compromissos que eu assumo, porque eu sei que eu posso contar com elas se eu puder. E eu posso contar com elas para chorar, eu posso contar com elas para ficar com os meus filhos, elas ficam com os meus filhos para mim. Elas são, sem dúvida, a minha maior rede de apoio. Mas a rede de apoio são as nossas ajudantes, a rede de apoio também está na escola, está numa série de lugares. Eu não sei se você queria colocar mais alguma coisa a respeito disso. Eu sei que não é fácil a gente pensar numa rede de apoio, tá? Eu acho que existem a nossa personalidade, existe uma série de coisas e como que a gente construi isso ao longo da maternidade, mas com certeza a psicóloga Maria Homem colocou essa semana na Folha como a abertura da coluna dela quinzenal na Folha de São Paulo, o papel da amizade, né? Acho que todos sabemos que ela perdeu o marido recentemente, ela não faz referência a isso no texto, ela faz referência a isso ao texto anterior, e ela diz sutilmente o quanto que foi importante para ela nesse momento ter amigos. Então, acho que, com certeza, essa é uma das principais redes de apoio que nós, mulheres, podemos ter. Rafa, não sei se você quer me ajudar aqui, tem vários comentários, eu vou pegando aqui, mas por favor me lembre aqui se eu esqueci de alguém, né? Então a Fernanda disse que a Priscila então me perguntou a respeito dos chefes e maridos. Eu não sei, Priscila, como é que ficou para você isso. Fique à vontade de fazer mais algum comentário se você quiser. A Fernanda disse que o mercado das empresas tem buscado colocar as mulheres em cargos de liderança, mas, infelizmente, alguns homens fazem colocações no sentido de que a mulher está naquele cargo, recebeu aquela promoção por cota e buscam desmerecer a conquista dessa mulher. Como responder a esses comentários? Olha, recentemente eu estava numa palestra sobre diversidade
E o gestor, o CEO dessa organização, ele disse o seguinte: eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer que nenhuma mulher aqui foi promovida porque era mulher. Todas que estão no cargo são absolutamente competentes e merecedoras disso. E ele disse uma coisa muito bonita até, que naquele ambiente tinham algumas pessoas que tinham saído, mudado de empresa, porque diziam que ali agora só as mulheres eram promovidas. E ele falou: se esta pessoa pensar isso, não tem nenhum problema ela ir embora, porque ela não cabe mais aqui, né? Porque não são só as mulheres que estão sendo promovidas, e nós mulheres não desejamos isso, mas nós estamos sendo mais consideradas, e isso é muito mais importante, porque as mulheres estão sendo ouvidas, estão sendo igualmente preparadas. A gente sabe que o fenômeno do degrau quebrado, nós lidávamos com o fenômeno, e lidamos ainda, né? Ainda tem muitos resquícios disso, de que os investimentos na liderança se dão a partir de um determinado momento em que já tem mais homens do que mulheres, né? Pelo menos 75% da população já é homem, porque são os primeiros níveis de coordenação. Como isso está sendo quebrado, os investimentos estão chegando antes também, as mulheres estão sendo mais vistas antes, né? E fora que muitas delas jovens estão sendo formadas de uma maneira muito diferente. Então, Fernanda, a princípio, eu nem responderia, né? Porque vai ser muito deixa essa pessoa falar. Não leva para o pessoal. Isso não diz respeito à sua história, né? A Priscila disse aqui que mães solos não tem como fugir da jornada diferenciada. Mães solos não tem, eu sou quase que uma mãe solo em alguns momentos na minha vida. Eu sou menos só quando eu divido com os meus filhos as responsabilidades, né? Lógico que tem algumas que são só minhas, mas inclusive quando eu divido com os meus filhos a oportunidade de ver um filme. Às vezes meu filho fala que eu estou um pouco triste, eu falo assim: filho, eu queria tanto que você visse um filme comigo. E ele vê séries comigo, ele senta do meu lado, ele me abraça. Então eu me sinto cada vez menos só. E cada dia eu vejo nesse processo de um ano inteiro a evolução deles. É muito menos difícil hoje fazer com que eles coloquem a louça na máquina e que eles tirem a louça da máquina. É muito menos difícil hoje fazer com que eles montem os pratos deles e cuidem das coisas deles. Mas é um processo, né? É um processo de educação, é um processo de desenvolvimento aí dessa autonomia. Mas como comparar o desempenho de um homem que mora sozinho com o desempenho de uma mulher que é casada e mãe de criança pequena no atual cenário? Joelma, eu passei por esse questionamento recentemente. Foi inclusive ontem, numa conversa bastante profunda com uma mulher dentro de uma organização. Na perspectiva da diversidade, essas mulheres e estes homens têm perspectivas diferentes sobre os negócios, têm ideias diferentes, conseguem co-criar de forma diferente. E eu posso te dizer uma coisa: pelas nossas pesquisas, estes homens conseguem delegar mais no trabalho, mesmo tendo mais tempo, do que as mulheres no trabalho. A gente tem que pensar um pouco na nossa perspectiva. Os nossos dados mostram que as mulheres têm muito mais dificuldade de delegar no trabalho do que os homens. Então, não é só uma questão do volume de trabalho que você tem em casa, é uma questão de como você lida com o volume de trabalho que você tem. Eu não tenho resposta precisa para você de como que a gente de como você deve agir, mas o que acontece aqui é um convite para olhar o que você está fazendo, que você deveria, o que as mulheres estão fazendo, que elas deveriam não estar fazendo, né? Inclusive porque quanto mais descansados nós estamos, mais clareza a gente tem do que a gente pode delegar, do que a gente não pode delegar. E às vezes nós estamos tão estafadas que nós não conseguimos olhar que estamos fazendo coisas que não deveríamos estar fazendo.
Então, a Priscila esclareceu aqui o sermão solo, né? Não ter tempo para cultivar amizades e morar longe da família. Para uma pessoa extrovertida como eu, é absolutamente impossível não ter tempo para cultivar amizades. Então, o desafio dos introspectivos provavelmente deve ser muito maior. Eu tenho algumas amigas, inclusive, que dizem que... Eu tenho uma amiga que outro dia me respondeu assim, né? Eu estava falando sobre estar sozinha, ela falou assim, Flávia, mas o seu sozinha é nunca sozinha de verdade, né? E aí eu falei, então, né? A Carol, às vezes o maior problema não é ter uma rede de apoio, é aprender a pedir ajuda. Obrigada, Carol, maravilhosa, a gente se conhece, não somos encorajadas para isso. Então, acho que a Carol está lembrando muito, assim, de alguma coisa bem importante aqui nessa história, né? Existe um aprendizado no solicitar ajuda, tanto interna dentro de casa, quanto no trabalho, quanto para toda a estrutura que está à nossa volta. Então, a gente tem que prestar atenção. Isso é um bom plano de trabalho que a gente pode fazer, né? Que ajuda que eu não estou pedindo? Onde estão as minhas oportunidades de ajuda? Lembra que eu falei um pouco que a meta tem uma interferência na nossa direção, intensidade e frequência dos nossos comportamentos? Se a nossa meta for procurar formas de conquistar ajuda, você vai com certeza conseguir criar 1001 formas de conquistar ajuda. Sônia está falando que pode... a Maria Homem. Tá, Sônia? Ela tá na coluna do... Vai ser uma coluna quinzenal, a primeira foi segunda-feira, dia 10, no Cotidiano da Folha de São Paulo. Tá? Eu acho até que tá público, você pode procurar, um texto lindo, várias amigas publicaram esse texto, e é muito interessante. O valor da amizade, desculpa, Rafael, já tinha respondido aqui, agora que eu vi. Enfim, eu não sei se vocês têm mais perguntas, eu tenho mais alguma coisa aqui para comentar. Vou colocar aqui. Né? Resumindo, quais são as nossas preocupações? Acho que falei muitas coisas aqui, mas o primeiro deles é cuide-se. Né? Põe a máscara do avião em você. Tenha um plano de autocuidado, aquilo que é absolutamente essencial para você. Então, faz parte desse plano, ele é mais do que o seu plano de autocuidado. Acho que tem um plano de delegação, tem um plano de reflexão sobre como que a gente quer lidar com as coisas, mas a gente precisa lembrar de se cuidar em primeiro lugar. A minha dica para ter um plano, eu acredito no meu caderninho, na minha cartolina. Eu, quando quero fazer um plano, eu pego até guache e tela. Mas, assim, é um plano que a gente consiga externalizar, tirar da nossa cabeça e traçar a partir de brainstorms, de clusterização de quais são os principais focos, quais são as coisas que são fáceis para eu fazer, que eu faço tranquilamente, que eu não tenho problema de continuar fazendo, quais são as minhas dores aqui dentro de casa, quais são as coisas que não precisam ser feitas, né? Então, tentar traçar esse plano e, de preferência, que esse plano conte com... que seja co-construído, né? Que ele não seja um plano só seu. E nessa construção, a gente está fazendo aqui alguma coisa que o exercício doméstico acaba sendo o mesmo exercício do mundo do trabalho, né? Que é ampliar diálogo e ampliar a negociação, né? E aqui tem uma coisa muito séria, que é a gente aprender que as coisas podem ser feitas de uma outra forma e não da forma que a gente gostaria que elas fossem feitas. Eu acho que este momento é uma chance real de mudança. Logicamente que, infelizmente, nós estamos vivendo a pandemia, né? Tem muitas coisas bem tristes, tem muita gente sofrendo demais com isso. Mais uma vez que estamos aqui, como que podemos usar essa oportunidade para fazer diferente? Mesmo com todas as dificuldades, com excesso de trabalho, volume de trabalho, nós estamos tendo muito mais chance de estarmos perto dos nossos filhos do que tínhamos antes, né? Então, como é que a gente pode coordenar isso? E aqui tem uma coisa muito importante que eu acho que eu não falei, que aprender um pouco a reservar o nosso espaço de almoço, reservar o nosso espaço de descanso, reservar o nosso espaço com o outro.
dizer que a gente não tem tempo não é muitas vezes a melhor resposta, porque tempo também é uma questão de prioridade. Então, e tem tempo que faz a gente ganhar tempo. Né? Então, tempo de sono é tempo de ganhar tempo, tempo de almoço é tempo de ganhar tempo, no sentido de que, com mais tranquilidade na mente, a gente tem muito maior chance de tomarmos as melhores decisões. Eu li um livro recentemente que eu estou impressionantemente apaixonada, que chama-se Essencialismo. Né? Eu acho que é uma dica interessante, eu até vou colocar aqui. Essencialismo. É um livro, deve estar aqui na minha mesa, né? É um livro do McCabe. Tá? Essa aqui é a carinha dele. Acho que tem muitos ensinamentos sobre como que nós podemos priorizar, como que nós podemos escolher e como que nós podemos dizer não. Recentemente eu fiquei sabendo que o Burry, que escreveu Como Chegar ao Sim da Negociação, ele também escreveu um livro que é Como Dizer Não para Conquistar o Sim. Um livro muito interessante, pena que ele está esgotado, mas eu ainda vou conseguir ele nas minhas mãos. Sônia, eu vou escrever aqui para você. É o Greg McKeown. Aqui está o sobrenome dele. O livro é da Sextante, super indico, muito interessante. Eu li em 4, 5 dias, porque eu não conseguia nem dormir, assim, de tão entusiasmada que eu fiquei. Tem referências incríveis. A janela está muito pequena. O que significa isso? Não entendi o comentário. Bom, então essa é uma chance real que a gente tem aqui de mudança, né? A gente está falando a minha provocação aqui vamos construir o futuro? Vamos, né? A gente precisa acordar que a experiência da pandemia, o que ela trouxe para a gente foi a certeza de que não nos interessa viver mais dentro disso, né? Não queremos mais voltar ao antigo normal, nós queremos uma nova normalidade, e essa nova normalidade parte para uma decisão daquilo que não queremos mais. A Sônia esclareceu aqui... Isso aqui é uma fotinho do livro. Talvez o Rafa possa colocar o link aqui. Sônia já colocou aqui pra gente. O Rafa colocou aqui pra gente, Sônia, o link para o livro da Sextante. O Rafa é bem rápido. Então, nós podemos, nós queremos e nós vamos conseguir mais. Então, esse era meu último slide, mas eu estou aqui disponível para a gente continuar conversando. A Carol também indicou um livro maravilhoso aqui, Deixa a Peteca Cair, Como as Mulheres Conquistam Mais Quando Fazem Menos. Yes! Aí, da Tiffany Dufo, sim, incrível, autora incrível. Acho que isso acho que faz parte da nossa rede de apoio, gente. Tem muitos livros, tem muitas coisas muita gente nos convidando a refletir sobre esse lugar, que a gente está num lugar que parece não ter saída. E eu diria para vocês que a luz no fim do túnel, a saída não é fácil, né? Requer aí muito exercício de negociação, exercício de clareza dos nossos objetivos, de confiança de que a gente pode, de que a gente deve, que nós não estaremos fazendo mal para os nossos filhos quando nos negamos a viver a nossa vida por intermédio da vida deles. Mara também trouxe uma outra dica de livro aqui. Carreira Feminina, Como as Mulheres Chegam ao Topo. Esse eu não conheço. Já que a gente está falando de mulheres, de carreira, de maternidade, as dicas aí que você e a Carol passaram, acho que são muito interessantes para olhar do ponto de vista pessoal, né? E aqui tem algumas coisas importantes, inclusive algumas que a Flávia até pincelou para vocês, do que é importante também considerando o olhar da carreira. E eu acho que tem uma coisa super interessante também aqui para colocar. A gente trabalha muito com vocês, mulheres, a maioria, pelo visto que está aqui, mas nos nossos programas nós também temos trabalhado com muitos homens, né? Que, distintos desses homens que falam que você só cresceu na carreira diferentes desses homens que dizem que cresceu na carreira só porque é mulher,
Nós temos muitos homens que estão verdadeiramente interessados em refletir sobre como lidar com as mulheres. Nós temos homens que reconhecem que têm dificuldade de abordar as mulheres e serem confundidos. Eu tenho trabalhado com homens que declaram muitas dúvidas, e as conversas têm sido muito bonitas, dúvidas sobre mas como que eu abordo as mulheres, como que eu vou não ser confundido, eu tento ser mais fofo, mais kind com as mulheres, será que eu devo ser assim com elas? O que é correto e o que não é correto eu dizer? Né? Eles têm essas dúvidas, e eu acredito muito nesse dia a dia em que a gente precisa ter uma abertura para conversar com os homens de igual para igual, né? E co-construir essa realidade. Eles estão muito mais disponíveis do que eu imaginava alguns anos atrás. Depois dessa longa jornada aqui com a LHH, junto com a Mari, com todos diversos outros atores aqui, nós temos muitas provas de que a grande maioria dos homens estão disponíveis para essa co-construção. A gente falou bastante de colaboração, e quando a gente fala de trazer os homens para a conversa, a gente tem que também falar de empatia, né? Como é que a gente consegue, às vezes, se colocar no lugar deles, tendo um funcionamento diferente do nosso, de olhar para a situação, de olhar para a emoção, principalmente. Uma coisa que ajuda muito a entender o lado deles são 2 filmes produzidos pela ONU Mulheres com a ONG Papo de Homem. Chama O Silêncio dos Homens e o outro Precisamos Falar com os Homens. Eu acho que assistir, ou assistir junto com o companheiro, ou o marido, ou qualquer outro parceiro que você tenha na vida, acho que ajuda bastante a abrir essa conversa, né? A entender, usar a sensibilidade feminina para entender o masculino e ajudá-los a desenvolver o feminino em cada um, independente se é homem ou mulher, né? Como valorizar o feminino que existe em todos nós, né? Bom, aqui a gente tem alguns comentários da Edilane, mais da Carol, obrigada. Queria agradecer muito a presença de todos vocês que estiveram com a gente nesse webinar, a apresentação da Flávia, que foi muito legal, muito bacana, o apoio que o Rafael Santana está nos dando aqui. E vocês devem receber o material da nossa pesquisa e o nosso e-book sobre sabotadores femininos, tá? Então, esperamos na próxima encontrá-las novamente. Muito obrigada, boa tarde a todos.